Apareceu uma mensagem para mim aqui, Edi. Está chegando, gente, nós estamos entrando no ar, é uma grande alegria hoje falar de corporeidade. Deixa eu ver aqui se tem algum. Apareceu uma mensagem para mim aqui, Edi. Então, nós estamos falando aqui com o Rodrigo Aristides Santos, e nós vamos falar de práticas integrativas com práticas corporais. Rodrigo, fala para nós como é que é isso na sua vida, como é que você chegou a praticar saúde assim? Boa tarde a todos e todas. A professora Manuela, muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor Rodrigo Aristides e as práticas integrativas e complementares, elas começam a atravessar assim, minha vida, minha existência, desde a infância mesmo, com uma relação bem próxima que a minha mãe tinha com o que na época não se chamavam de práticas integrativas, chamavam-se de terapias alternativas, né? De diversos modos ou diversas modalidades. E aí a gente começa a acompanhar esse processo de maneira bastante próxima, não tanto fazendo uso, mas observando os usos né, de autocuidado, de promoção da saúde que minha mãe fazia e que promovia dentro de casa, sendo ela uma enfermeira, mas com uma perspectiva não apenas biológica, né? Do processo de produzir saúde, de construir modos de produzir saúde. Que maravilha! E como é que você começou a chegar na atividade que você desempenha hoje como trabalho? Pronto. Eu comecei a vivenciar essas práticas integrativas, na realidade, bastante cedo, a partir de uma perspectiva mais religiosa, né? Enquanto movimento messiânico, a gente trabalhava com as terapias de imposição de mãos, Que bom. buscava uma leitura relacionada a uma agricultura natural, né? A tanto incentivar a produção quanto o consumo, e não tínhamos na época, obviamente, por sermos criança e ainda um adolescente que não vivenciava a questão da produção de conhecimento ou dos conteúdos, era mais mesmo a experimentação. Essa terapia de imposição de mãos se tornou central, né, ao longo da minha vida, por intermédio desse movimento filosófico religioso. E as práticas corporais em si, a gente só foi, de fato, começar a experimentá-las no ambiente acadêmico, mas por uma iniciativa própria do que necessariamente uma disponibilização que a universidade fazia dessas práticas, porque na época nós não tínhamos, existiam outras modalidades de práticas corporais, de atividades físicas, como as esportivas, físico-esportivas, mas yoga, meditação, não eram tão comuns como a gente vê hoje no ambiente acadêmico, tanto do ponto de vista de busca de saúde, de gestão do estresse, da ansiedade no ambiente acadêmico por parte dos discentes, quanto dos docentes e demais funcionários, trabalhadores das academias do ensino superior, né? Então, a minha aproximação ela vai ser um pouco tardia nessas práticas corporais, por uma busca pessoal durante a graduação e que foi se tornar um pouquinho mais sólida há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando a gente começa a fazer, inclusive, formações em práticas corporais integrativas, como o Qigong, que é uma prática chinesa, o yoga, o trabalho Rodrigo, veio primeiro, inclusive. Rodrigo, tem muitas pessoas que aqui assistem a nossa live e não sabem o que é o Ticum. Aí você poderia buscar explicar um pouquinho o que é e para que Sim, serve? sim, sim. O Qigong, ela é uma prática corporal chinesa que envolve diferentes técnicas de autocuidado, exercícios respiratórios, mentalizações, movimentos e também trabalhos em postura, buscando essencialmente mobilizar a energia do corpo, uma energia no sentido simbólico da medicina tradicional chinesa, que é o Qi. E quando eu digo simbólico, não é desprovido de concretude para esse povo. Eu falo simbólico porque o termo energia é um termo moderno.
ele não era pensado na medicina chinesa, ele era pensado o Qi como um vapor nutritivo, como um elemento essencial da natureza que existe para nutrir, dar forma, construir, desenvolver tudo que existe, tanto na realidade natural do meio ambiente, quanto do nosso próprio corpo físico e energético. Então, aquele Qi, é aquela energia que se desloca pelos nossos tecidos, mas que se conecta também com o meio ambiente, e o Qigong é Qi, a própria energia, Kung, acompanhada do termo Kung, que quer dizer trabalho, elaborar. Então, são práticas em que a gente exercita, trabalha a condução desse Qi pelo corpo na perspectiva de promoção da saúde. Que beleza! E o Qigong, ele também é um tipo de automassagem? Existem técnicas do Qigong que se faz automassagem, se faz percussões corporais, né? Pequenas pancadinhas ao longo dos meridianos, daqueles canais corporais previstos pela medicina chinesa. E os centros de energia, existem também os exercícios respiratórios, os circuitos corporais de forma, digamos assim, intencional ou baseado numa intenção, a gente pode conduzir esse Qi pelo corpo, buscando equilibrar as energias yin e yang e suas manifestações em nosso corpo, que vão, obviamente, estar numa condição de produzir saúde, melhorar a saúde, ou numa condição de encaminhamento para o adoecimento. Então, vai trabalhar, ele tem essa perspectiva de equilibrar o fluxo dessas energias, tanto na sua quantidade quanto na sua qualidade. E esse Qi é o mesmo do Tai Chi, Chuan? Isso. Tem a mesma raiz, porque na medicina tradicional chinesa, ou na medicina chinesa, o Qi é elemento central. É elemento central de produção de saúde, de manutenção da vida, que é um desdobramento do Tao, daquele elemento da existência que é indizível. A gente não consegue, de fato, traduzir o que é o Tao. Existem alguns esforços de chamar de caminho ou de origem, mas que, na verdade, são esforços humanos para explicar o inexplicável. A origem de tudo que se dualiza em Yang e depois se manifesta de múltiplas formas em nossa existência. É uma beleza, né? E nessas artes marciais, nessas artes que se trabalha o círculo, né? Movimentos circulares, como a capoeira também, a gente está sempre buscando o nosso centro, né? Fazendo movimentos circulares. Então... Isso, as manifestações, em educação física, a gente aprendeu a olhar as expressões corporais, as manifestações corporais como expressões culturais. Então, a gente vai observar que na história da humanidade e nas diferentes civilizações ou grupos étnicos, existem formas diferentes de cuidados em saúde, de manutenção da saúde ou de recuperação dela, por meio de ações, mentalizações, exercícios respiratórios, movimentações corporais ou pausas, que têm seus aspectos próprios, simbólicos, intuitivos, né? E filosóficos. O que acontece é que, modernamente, alguns grupos sociais hegemônicos, que, de certa forma, dominaram, colonizaram outros povos, subjugaram as suas culturas. E aí essas expressões de cultura corporal foram colocadas como primitivas, inválidas, né, secundarizadas ou excluídas mesmo de forma intencional por esses grupos hegemônicos. Mais recentemente, meados do século passado, é que a gente tem uma movimentação diferente, tanto nas ciências, tá, quanto no intercâmbio cultural, viabilizando esses contatos com a cultura chinesa de uma forma um pouquinho mais forte, evidente, com a cultura indiana, com a cultura japonesa, uma visitação um pouquinho mais respeitosa aos povos originários das diferentes culturas, resgatando esses modos de produzir saúde, mas especialmente a centralidade delas, como esses povos se pensavam na existência em sua relação com a natureza. Com a globalização, né, o local ele ficou mais
mais assim interessante, né? Ele tem sido trazido com uma maneira assim mais assim até atrativa de uma certa forma, né? Do que esse internacionalista que tá perdendo, né? Está ficando cada vez mais homogêneo, né? Um ponto que a gente precisa estar bastante atento é que na leitura, na observação dessa movimentação em relação aos modos de produzir saúde, a gente vai entender que na modernidade, alguns grupos dominaram economicamente e impuseram sua forma de pensar o mundo e a realidade. E agora, nesse período pós-moderno, a gente está revisitando esses conceitos, revisitando o que já estava, entre aspas, consolidado, e muito o que a gente chama do movimento de decolonialização tem libertado esses pressupostos, esses aspectos simbólicos da obscuridade, que ficaram por conta dessa supressão, né, de conceitos, do que é pensar a vida, a existência. Então, a gente precisa também ter clareza que as práticas integrativas e complementares agora, na pós-modernidade, tem que ter um cuidado muito especial para não servir de instrumento, né, de repetição de um raciocínio, de uma lógica mecanicista, de uma lógica materialista ou medicalizante. Para que serve a acupuntura? Só para aquela questãozinha. Para que serve o Qigong? Para curar essa doença. Para que serve o yoga? Para combater o estresse. Então, quando a gente vem com esses axiomas, a gente acaba, de fato, reproduzindo. A gente pega um elemento que é rico, multidimensional, e a gente reduz ele a esse paradigma que a gente... Rodrigo, eu sou chamar. grata por você falar de neocolonialismo aqui, dessa questão toda, porque aqui no meu canal nós já fizemos 2 lives com um professor de direito africano chamado Paulo Gamba, e ele fala muito dessa questão. É uma questão que está nas mentes, né? Está nas mentes. As pessoas aceitam, de uma certa maneira, o que é quase imposto e as pessoas ficam absorvendo aquilo, né? E quando a gente fala uma coisa diferente, né? Às vezes tem um sustinho. Mas estamos aí para isso, né, professor? Exato, para dialogar e para a gente ressignificar, né? Essa movimentação toda, sabendo que essa forma de pensar tradicional e milenar, ela também precisa ser entendida à luz do processo de aculturamento. Eu não posso me entender enquanto brasileiro, dentro de um histórico, de um contexto, me entender como um praticante de Qigong, tal como um chinês e sua história familiar. Porque existem também na própria China diferentes nuances do que é entender a medicina chinesa. A própria medicina tradicional chinesa é uma criação recente, né? O termo tradicional não faz jus ao que foi feito com a medicina chinesa. A gente tem como originário da medicina chinesa a medicina clássica. E aí ela se reformula naturalmente ao longo dos anos, dos séculos, né? E vai juntando informações, essas práticas corporais, as práticas de acupuntura, as práticas de massagem, os banhos, as vocalizações, e vai se entendendo, se construindo uma medicina. E aí passa por um processo de reformulação histórico e, no início do século passado, por diferentes invasões e depredações do patrimônio cultural chinês, os próprios chineses precisaram reformular essa medicina, dando um caráter internacional, que gerasse uma certa aceitação internacional e curiosidade, para fortalecer-se enquanto povo que estava em transformação e, de certa forma, houve uma hibridização, tá, com a ciência moderna, alguns aspectos que a gente precisa estar bastante atento e saber que nós aqui no Brasil não vamos, de forma alguma, conseguir, isso aí é uma questão de humildade, realizar essas práticas, esses trabalhos de cuidado com a mesma perspectiva originária do povo chinês. Isso é muito esclarecedor, né? É muito esclarecedor, porque a gente vê que quando essas práticas milenárias, esse saber, esse conhecimento milenar, né?
ele é revisitado, é evidente que ele vai ser revisitado com uma ótica de hoje, porque é impossível a gente não ver com a ótica dos nossos dias. É a mesma coisa quando, por exemplo, se estuda os gregos, né? Sempre se volta a estudar os gregos, na filosofia sempre vai ser com uma atualização, entre aspas, né? Porque a gente está sempre revisitando. Muito. Isso, o próprio yoga, professora, também, você vê que aqui no Ocidente tem uma busca ainda de qual é o yoga original, qual é a forma tradicional de se pensar e de se praticar o yoga. Não existe. Existiam já na própria Índia diversas linhas de yoga, de diferentes grupos sociais, e não tem por que aqui no Brasil, e vamos reduzir essa questão nacionalista para a gente compreender melhor, a gente está buscando gurus, buscando referenciais que sejam uma única âncora, uma única raiz do yoga para a nossa prática, a nossa forma de experimentar a prática meditativa por meio do yoga. A gente tem muitas escolas e podemos deixar o povo livre para experimentar, escolher aquelas sequências, aqueles entendimentos que melhor se adequar, melhor se achar e se encontrar e se atravessar afetivamente. Com certeza. E eu dei uma olhadinha ali no seu Instagram, e você tem fotografias e vídeos de você dando aulas, e você adapta movimentos de yoga no Tai Chi, ou você faz sempre os mesmos movimentos do Qigong? Tem até uma pergunta aqui sobre o Qigong no SUS, né? Professor, como você vê a introdução do Qigong e as PICs corporais na atenção básica? Pronto, é um movimento maravilhoso que antecede a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. As práticas meditativas, as práticas corporais, especialmente as chinesas e o yoga, esses recursos já vinham sendo aplicados na atenção primária desde o início da década de 80, só que não era bem registrado, eram iniciativas pontuais de profissionais de saúde que tinham formação, capacitação e aplicavam essas práticas, e a partir de 2006 para cá se tornou uma política, infelizmente, de baixo subsídio ou nenhum subsídio previsto, e nós estamos num trabalho de muitos anos tentando organizar esse processo, legitimar a existência dessas práticas e medicinas tradicionais no SUS e no entendimento dos profissionais de saúde, tá? Agora nós estamos no mês de transição para o início do Congresso Brasileiro de Práticas Integrativas e Complementares, então é só procurar lá no Google, a gente está para acontecer esse encontro nacional, que já é o terceiro, se eu não me engano. Então, assim, a minha visão é que essa é uma ótima perspectiva, a introdução das práticas corporais integrativas, das práticas integrativas e complementares como um todo, na atenção, no SUS, na atenção, nos 3 níveis de atenção, porque ela vai mobilizar os profissionais de saúde e a própria organização do sistema para ficar atento e utilizar esses recursos que, em alguns experimentos, se mostraram benéficos, eficazes e seguros, e disponibilizar formas diferentes do modelo convencional, medicalizante, né, de tratamento para diferentes patologias. A minha opinião é sempre de que nós precisamos fazer um uso racional dessas práticas, e quando eu digo racional, não é meramente intelectual, sem um grau de afetividade, sem um grau de acolhimento, não é isso, mas é porque são muitas práticas, tanto milenares quanto recentes, que estão no guarda-chuva de práticas integrativas e complementares, e quando nós pensamos em cuidados de saúde de pessoas, a gente precisa ter muita responsabilidade e saber que nem tudo serve para todos, e que nós precisamos fazer, né, as escolhas mais apropriadas. Então, eu considero uma excelente iniciativa e trabalho a inclusão das PICs no SUS. Pois é uma luta que está sendo travada, né? Tem sido assim, tem muita militância, tem pessoas que estão assim, inclusive, né, fazendo
esse gancho, né, essa ligação entre as políticas públicas, a administração, né, e também a questão da ciência e também a questão da política no nível assim mais pessoal, né? Sim, Então, sim. tudo isso tem sido um trabalho de formiguinha que está devagar ainda, mas está chegando, né? Está chegando. Isso, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos a Rede Pix Bahia, e nós conseguimos produzir um documento, né, para a Secretaria Estadual de Saúde, a política estadual de práticas integrativas e complementares, porque o SUS ele é gerenciado em 3 níveis e a gente precisa ter essas políticas reafirmadas e estruturadas nos diferentes níveis. Infelizmente, em Salvador, nós ainda não temos um documento, estamos trabalhando, existem grupos pensando, se articulando para poder não só promover ações pontuais, eventos, mas começar a trabalhar e avançar, porque já existem trabalhos continuados, regulares, mas avançar no reconhecimento dos gestores, no reconhecimento dos políticos e também da própria população, sobre a existência e as possibilidades de uso dessas práticas integrativas e complementares. Alguns estudos dão conta de nos informar que, apesar das pessoas usarem bastante, por exemplo, a atenção primária, poucas reconhecem esse termo de práticas integrativas e complementares. Né? A gente tem um trabalho extenso acontecendo, mas a população não reconhece esse termo, ela não consegue ligar o termo à prática, à perspectiva filosófica, à perspectiva do autocuidado. Isso nos diz que os profissionais de saúde, primeiro, precisam se informar, trazer isso para suas formações e capacitações e transferir isso em termos de informação para a população e de modos de produzir saúde dentro do que já tem de lógica de cuidado, mas ampliar essa lógica de cuidado. Isso mesmo. A sociedade civil, enquanto sociedade organizada, é que precisa gradualmente, né, solicitar os próprios direitos. E isso é uma atenção básica eficiente, né? Ela não precisa ser cara, ela tem que ser calorosa, que é uma coisa que nós temos no Brasil, né? Uhum. Esse carinho. Isso. A perspectiva, por exemplo, do que se falava há 20, 30 anos atrás, né, e tentou se consolidar de uma medicina ou uma saúde integrativa, as PICs vêm casar com essa ideia e precisa ainda avançar no que seria essa promoção da saúde integral, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, comunitário, e que vai se estendendo, obviamente, até a gente chegar numa perspectiva planetária. A perspectiva da sustentabilidade, da observação, observância do que nos liga e nos atravessa em relação ao ambiente, ao meio ambiente, a questão da poluição ou da preservação do meio ambiente. Então, tudo isso são aspectos que precisam ser pensados dentro desse guarda-chuva chamado promoção da saúde. Exatamente. E nós temos um documento, né, que foi aprovado em algumas leis, em alguns momentos, né? Nós temos todo um programa de implementação das PICs dentro do SUS que está sendo defendido, né, sistematicamente, mas ainda não chegou ao seu objetivo em termos de financiamento, né? Mas nós estamos aqui positivos. E aqui na Bahia, esse é um movimento muito forte. Por que aqui você atribui isso, professor? Olha, como eu imagino, isso é obviamente um entendimento iniciático meu, a Bahia, como tem uma perspectiva simbólica, místico-religiosa muito forte, e as medicinas tradicionais, as práticas integrativas dialogam muito bem com isso, a população, de um modo geral, tende a se aproximar desse discurso, se aproximar dessa vivência, dessa experimentação. E por curiosidade, por demandas pessoais mesmo, de busca de uma espiritualidade, de busca de
um dimensionamento múltiplo da sua própria existência, acaba se ligando a uma ou outra prática integrativa, ou várias práticas, recorrendo a essas práticas também do ponto de vista de estilo de vida, né, que é algo individual. E, de uma certa forma, os profissionais de saúde que lidam com elas, experimentaram elas, eles começam a reverberar isso com uma certa força, e o SUS acaba acolhendo essa perspectiva quando começa a dialogar com as práticas integrativas e seus pressupostos. Então, abre-se uma porta e a gente começa, de certa forma, consolidar alguns movimentos, né, na própria Bahia. Então, para mim, existe essa relação mesmo histórica-cultural com o que já é próprio das medicinas ou práticas tradicionais de cuidado e saúde. É bem interessante esse seu estudo do ponto de vista geopolítico, sabe? Eu estou gostando de ouvir assim, essa sociologia das práticas integrativas aqui da Bahia. Bem bonito isso, porque a gente considera a história e também a gente considera a cultura do lugar. Isso é um ponto de vista assim, bem interessante, né? É bem bonito, porque muitas vezes a gente está conversando com os profissionais da saúde, parece que eles têm uma, né? Eles têm uma visão assim mais científica, alguns, né? Os outros vêm assim com mais uma parte mais terapêutica, mas eu estou gostando de ver o seu lado sociológico. Porque assim, a gente começa a pensar a partir dessa ideia das práticas integrativas num SUS, num modo de produzir saúde, num sistema que englobe possibilidades, né? Então, se a gente anteriormente tinha um modelo muito centrado no pensamento biologicista, né, mecanicista, de redução, a gente começa a ampliar esse leque de compreensão de que a saúde humana recebe muitos atravessamentos, alguns deles que nós chamamos de determinantes sociais da saúde, a questão do emprego, a questão do tempo de lazer, a questão da constituição da família, da segurança pública, tudo isso atravessa o que a gente entende como saúde. E quando a gente vai observar o que está por trás, fundamentando as medicinas tradicionais, está justamente essa relação do ser humano com o que está no entorno, com as pessoas e com o meio ambiente. A gente traz isso para um pensamento mais contemporâneo, ele casa perfeitamente com o que a gente encontra de lacunas hoje, no que a gente tem de infelicidades, tristezas, né? Acúmulos de angústias, excesso de estresse. Então, vem preencher, olha, agora eu estou conseguindo entender que talvez a minha satisfação financeira apenas não dê subsídio para que eu me entenda saudável em minha plenitude. A minha percepção de bem-estar é subjetiva, então eu preciso ter uma série de outros elementos que, na minha compreensão, de fato, promovam a saúde para mim. Então, essa perspectiva multidimensional é para além do descritivo, né? Do descritivo físico, emocional, afetivo, social, espiritual. É algo bem prático e concreto mesmo. Pois é, a saúde, ela está assim também. Essa ideia está sendo transformada a partir de uma visão mais de consciência da própria pessoa, né? De mais assim ativa, mais assim responsável pela própria saúde, né? Porque não é verdade? E tem um ponto muito interessante que a gente precisa ter atenção, profissionais de saúde, terapeutas, cuidadores, é que na modernidade a gente individualizou demais os modos de produzir saúde, individualizou demais a perspectiva da felicidade. E aí, essa perspectiva moderna capitalista, né, de acúmulo de bens, da felicidade baseada em riquezas, ela, um determinado período de expansão das PICs no Ocidente, ele acabou se confundindo com a busca da consciência. Então, tem um ponto aqui que precisa ser muito bem observado para a gente não se perder hoje nos axiomas do capitalismo, que é eu cuidando de mim, estarei sendo feliz e podendo fazer outras pessoas felizes. A gente já não entende mais dessa forma. A gente percebe que a busca da consciência individual, na verdade, quando a gente está procurando a nossa consciência.
A gente não vai achar uma única consciência dentro de nós. Nós vamos encontrar muitos atravessamentos. Aquilo que a gente tem de paradigma é uma construção de muitos conceitos mestres que estão permeando o nosso corpo, a nossa corporeidade, a nossa percepção da vida, a nossa sensação, aquilo que a gente sente que produz felicidade, alegria, e dentro disso há uma coletivização. Então, Isso. o próprio adoecimento no modelo moderno de saúde foi muito de culpabilização individual. Por isso, essa individualização da autossalvação. E aí, esse link mal feito com as medicinas tradicionais excluiu o aspecto comunitário de produzir saúde para uma busca também individual. É uma pegadinha, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque nossa busca hoje não é apenas por um estilo de vida saudável, é por um modo de vida saudável, e esse modo de vida saudável precisa ser coletivizado. Não é possível a gente pensar saúde e felicidade individualmente. A gente não consegue compreender a possibilidade de eu aqui na minha casa, no meu apartamento, estar feliz e alguém ali na janela estar passando fome. Então, as práticas integrativas e complementares, quando ela fala de multidimensionalidade, é óbvio que eu tenho que compreender que o meu crescimento, o meu amadurecimento humanístico também prevê esse olhar para a parte de fora da minha janela. É isso mesmo, eu penso direto assim no Jung, né? Ele falou do consciente, do inconsciente coletivo, né? Tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas tá em todo mundo. Está em todo mundo, e Isso, não dá para você individualizar nesse caso, né? Como você está falando. isso, isso. É muito interessante quando você começa a ver a saúde também do ponto de vista da cultura, porque é muito enriquecedor você ver as coisas dessa maneira, né? Porque não existe uma saúde, digamos, que seja a referência do mundo, né? Não é aquela A, saúde daquele nor jeito, do a tal da laboratório. normatização, né? A gente prevê que exames bioquímicos definem a saúde. Olha, se seu padrão de colesterol está aqui, você é saudável. Se a sua glicemia está numa faixa Y, você está saudável. Quando a gente começa umas décadas para cá, né, perceber que as nuances da saúde perpassam por essa multidimensionalidade, que não é meramente uma retórica, é algo realmente que a pessoa com o corpo são, o corpo físico, biológico são, sem nenhum desregramento do ponto de vista normativo, não se encontra emocionalmente são, não se encontra psicologicamente estável, e quando eu falo estável, não é linear, é oscilante para os enfrentamentos das oscilações da vida mesmo, né? Uma espiritualidade que nos remeta a um autocuidado aprimorado e não a uma barreira para o autocuidado. Até essa questão das múltiplas dimensões, no âmbito da saúde hoje integral, precisa ser visto, revisto, ressignificado contextualmente. A gente precisa entender que determinados grupos étnicos pensam a saúde e a espiritualidade de forma interconectada e que, quando ela chega no modelo convencional de produzir saúde, que é o SUS, ele precisa ser visto nessa integralidade, Que não beleza. pode haver cerceamento, não pode haver exclusão, e sim um acolhimento, uma escuta e um ajuste, um diálogo sobre o que é possível combinar, o que não é possível combinar, mas com explicações claras, com uma abertura para que a pessoa faça uma gestão do seu modo individual de produzir saúde, né? Ele vai fazer essas decisões individuais, mas baseado num corpo de conhecimentos que não é só o biológico. Que beleza de abertura. Eu vejo assim como assim, arejando, né? Arejando as ideias em termos de saúde, né? Em termos de aceitação das diferenças e de também inclusão, né? Inclusão. Então, é Isso. muito bonito, Deixa é eu só muito. te passar um dado que é interessante. As práticas corporais integrativas, elas hoje são as práticas mais realizadas na atenção primária. Aí a gente vai ter a acupuntura,
a gente, como desdobramento das PICs, né? Mas as práticas corporais, o Qigong, na sua versão Lian Kun, por exemplo, é muito, muito, muito praticada na atenção primária. São exercícios e você vai ver também que dentro desse guarda-chuva das práticas corporais chinesas, a gente tem versões modernas. A gente não tem sempre versões milenares, tem adaptações produzidas pelo próprio governo chinês e suas secretarias de promoção da saúde, porque eles entenderam que determinadas sequências ou construções tradicionais, familiares, não eram tão viáveis de internacionalizar. Né? Você vai encontrar uma família X que tem a sequência dela de Tai Chi. Essa sequência é treinada cotidianamente pela família, com a condução do mestre, né? Patriarca, e aí, mas isso para ser transferido para o Ocidente ou para outros grupos, fica complexo. E aí o próprio governo chinês, com esse olhar mais contemporâneo, pensou em adaptar, ajustar, modificar algumas práticas para que elas pudessem ser exploradas por outros povos, outras E populações. como é que você teve acesso a esse tipo de conhecimento em relação às políticas públicas chinesas? Pronto, a gente começou primeiro por estudos, né? No campo da educação física, a gente estuda cultura corporal. E por estudar cultura corporal, a gente acaba visitando muitas práticas pelo mundo e visitando diferentes modalidades para experimentar no corpo, para analisá-las, né, do ponto de vista racional mesmo, lógico ou simbólico. E aí a gente, por interesses pessoais, começa a pensar uma ou outra que talvez seja interessante para vivenciar. E a gente experimentou o Qigong com uma aproximação com o mestre Gutenberg Livramento, que ele já é falecido, mas a família dele tem um Instituto Brasileiro de Formação, né, de pesquisas em Qigong, em práticas corporais, e práticas chinesas e medicina tradicional chinesa, e a gente fez um período de formação com o mestre Gutenberg em facilitador ou instrutor de Qigong, um período de 2 anos, 3 anos, mais ou menos, e a gente elaborou algumas técnicas, treinou em grupo, se aproximou, temos até hoje alguns grupos de práticas de Qigong regulares, né, do próprio Instituto, dos que se formaram juntos, e a partir daí a gente começa a buscar novos estudos, novos aprofundamentos. Então, como professor universitário, eu continuo a busca teórica, né, acadêmica, sobre, por exemplo, o que tem de estudos clínicos do uso do Qigong para diversos agravos ou condições de saúde. E a gente vai buscando se aprofundar, não só nos aspectos agora teóricos e filosóficos, né, de origem, de desenvolvimento, propagação do Qigong, como também na atualidade as perspectivas de terapêuticas, de uso terapêutico do Qigong. E como é que você, dentro do curso de educação física que você fez, você foi se aproximando dessa riqueza cultural do corpo? Bom, eu sou formado em educação física já há 20 anos, então, há 20 anos atrás, a gente não visitou nenhuma prática corporal integrativa na Universidade Federal da Bahia, que foi onde eu me formei. A gente teve essa experimentação muito mais a posteriori, né? E a gente, por digamos assim, transitar em muitos ambientes. Eu trabalho em academia de ginástica, faço atendimentos personalizados, mas participo também de outras perspectivas de atenção à população, com práticas corporais, e pelo meu interesse originário, como eu falei, desde a infância eu já tenho contato com as PICs, eu comecei a buscar algumas em que eu pudesse, de forma eletiva, aplicar para mim e, de alguma forma, ter como ferramenta, como tecnologia de educação e saúde para as pessoas que eu atendo ou para as comunidades que eu pudesse, em algum momento, visitar e para a formação dos meus discentes, né, nas faculdades que eu leciono. Que bom. E em relação à formação e à capacitação de práticas corporais, o que você pode dizer? O que você pode sugerir aqui? Como é que pode melhorar?
Pronto, a gente tem uma ideia, hoje uma discussão bastante forte de que, de alguma maneira, a gente precisa criar um currículo mínimo para falar de formação ou capacitação em PIX, seja ela qual for. No caso das práticas corporais, a gente tem uma diversidade muito grande de práticas corporais. A exemplo do Qigong, do Yoga, dos trabalhos com manipulação corporal, as massagens, do trabalho com a própria dança circular, com o trabalho com a meditação e as suas diferentes modalidades e formas de meditar. Então, a gente pensa que para fazer um recorte para o profissional que vai atuar no SUS, é interessante que a gente comece a dialogar com as diferentes frentes para a criação de currículos mínimos. O que é que precisa ser discutido entre os terapeutas e profissionais de saúde que vá beneficiar ou melhorar, qualificar o atendimento da população. E por que eu falo isso? Obviamente, quando a gente traz as medicinas tradicionais nuas e cruas como elas são e tenta aplicar isso num sistema organizado que é o SUS, alguns conflitos aparecem. Como a busca, por exemplo, nas ciências da saúde por uma prática de intervenção baseada em evidências. E essas evidências são aquelas do ambiente acadêmico-científico. Qual é o tipo de estudo que fundamenta ou prova o conceito de que aquela prática integrativa é eficaz e é segura? Em quais populações, com qual dosagem e, né, assim, com que para qual recorte, né? Qual tipo de agravo, qual condição de saúde. Então, existe uma observação simbólica nas medicinas tradicionais, que essas medicinas tradicionais são úteis para todos os agravos em saúde. Também para melhorar a condição de saúde, mesmo que não se pense em adoecimento. É promoção da saúde, potencialização. Só que a gente tem poucas evidências empíricas sistematizadas, acadêmico-científicas, que tragam isso como subsídio para o profissional de saúde. Então, a gente já tem um ponto de conflito que precisa ser dialogado. A gente entende que essas medicinas tradicionais, elas têm uma forma complexa de lidar com a saúde, e esses desfechos em saúde que a gente quer encontrar, a gente não tem muitas evidências. Mas, ainda assim, em suas culturas, em seus grupos, essas práticas eram realizadas. Mas isso, por si só, não legitima o uso delas em um sistema formatado como é o SUS. Não legitima. A gente precisa dialogar, chegar a alguns entendimentos, que não é negar, excluir. É como é que a gente faz a associação quando pertinente, né? A complementaridade quando pertinente. Porque nessas próprias medicinas, sistemas médicos complexos que a gente chama como a medicina ayurvédica, a medicina chinesa e algumas outras medicinas coreana, que são de origem dos seus povos originários, dentro desses próprios racionais, existem tecnologias que não podem ser misturadas, né? Que não podem ser, determinados insumos não podem ser combinados com outros, porque eles dão um efeito negativo para a saúde. Dessa mesma forma, com essa mesma tranquilidade e humildade, a gente tem que pensar no entrelaçamento de medicinas diferentes. Então, como é que a gente combina tantas medicinas em um sistema? Esse diálogo ele precisa se fortalecer. E esse diálogo ele não vai acontecer se simplesmente ocorrer a negação de uma, duas ou três dessas medicinas diferentes. Realmente tem que ser esse olhar, né, mais abrangente, ele tem que vir, e ele tem que vir de cada um das culturas, né? Mas também dessa que ainda está hegemônica aí no momento. Mas Isso. eu vejo uma abertura boa, principalmente aqui na Bahia. Aqui na Bahia tem A um gente tem muito acolhimento. mais, professora, uma participação do trabalhador em saúde da linha de frente do que propriamente dos gestores. Tem um estudo recente também que demonstra que os gestores de serviços em saúde no SUS que não vivenciam as PICs,
que não estudam as PICs costumam a não deixar implementar PICs em seus espaços de gestão. Então, esse é um ponto que nos abre os olhos, nos alerta para que os profissionais de saúde que têm capacitação nessas PICs comecem a dialogar politicamente, internamente com seus gestores, apresentando evidências, apresentando potencialidades, desenvolvendo parcerias com as universidades para que projetos de extensão, por exemplo, e capacitação fomentem a produção científica, E né? nós temos aqui a Joana, né? A Isso. Joana que tá fazendo todo um trabalho acadêmico, né, registrando através de pesquisas os eventos. Nós fizemos o Maio das PICs aqui em Cabralha, eu fiz as entrevistas com vários terapeutas e lá tive que escrever o artigo. Mas olha, Perfeito. tá lá. Esses relatos, esses registros vão formando uma base para avanços no diálogo. E é tudo muito do ponto de vista trabalhista apenas. Vamos produzir, vamos levar isso para a população. Mas é importante a gente pensar nessas outras categorizações das possuis, como é que eu escrevo sobre ela, como é que eu produzo conhecimento, como é que eu refino as relações com os gestores, com os legisladores e por aí vai. Porque o fortalecimento ele vem com o trabalho, sim, a ação, mas não é uma ação apenas de entrega de serviços, mas tem também um trabalho de bastidores de diálogo e De network, né, professor? exato. Network. E é isso mesmo. E eu gostei muito dessa sua visão cultural, e eu gostaria de falar com todas as pessoas que estão assistindo aqui a nossa live, e convidar você também para assistir uma live que eu fiz com o professor Paulo Gamba, o angolano, que falou sobre a história da África, no Dia da África, e ele explicou todas essas questões de neocolonialismo que continua do ponto de vista político e econômico, né? Então, a gente vê que isso também é um reflexo na saúde, na cultura, né? Então, a gente precisa estar atento, porque isso é um processo assim, internacional, né? E a gente está no meio disso aí, né? É algo muito interessante, assim, ó, a gente pode fazer algumas transposições conceituais. Essa coisa de colonizar o pensamento. Observe o que o terapeuta, o profissional de saúde que está envolvido com as PICs precisa estar atento. A gente não pode estar distraído. É que, muitas vezes, no sistema de saúde, a gente pensa a construção de modos de produzir saúde de uma forma tutelada. A gente sempre pensa que o profissional de saúde tem algo a fornecer e a obrigar o paciente, a pessoa ou a sociedade, de um modo geral, a adotar compulsoriamente. A gente sempre acha que, olha, essa prática, inclusive das práticas integrativas, essa prática meditativa é ótima para isso, você tem que fazer. E aí a gente se coloca no mesmo lugar da medicina convencional de tutelar os cuidados em saúde. O profissional de práticas integrativas que está no âmbito da saúde, ele precisa entender que o trabalho mais importante é de educação em saúde, é de um letramento em saúde ou um letramento corporal. E o que quer dizer isso? Quando a gente pensa em letramento, a gente pensa em ensino, em aprendizagem, que não é instantânea e que envolve diferentes experimentações ao longo da vida. Quando a gente vai falar de práticas de cuidados em saúde, a gente entende que não é uma regra, não é uma norma que vai mudar o comportamento das pessoas, e sim a experimentação baseada em algum conhecimento prévio que vai gerar uma sensação, uma percepção, uma observação, uma aprendizagem e que vai gerar uma mudança de comportamento a médio e longo prazo. Se o profissional de PICS fica pensando em tutelar a saúde do outro, fica sempre, por exemplo, pensando que só a acupuntura vai reduzir dor aqui e acolá. Ele não pensa que a acupuntura pode ser eventual e que os cuidados com os meridianos podem ser feitos com o Qigong e a pessoa fazendo de maneira autônoma. Porque o Qigong tem o mesmo princípio de mobilizar o Qi que a acupuntura. São mecanismos diferentes.
Então, se eu fomento meramente a dependência do paciente e da população aos agulhamentos, eu tiro dele a busca pela aprendizagem de desenvolvimento de novos modos de produzir saúde. Então, é muito difícil, quando a gente faz eventos, fica bem evidente. Quando a gente tem lá uma oficina de massagem, todo mundo corre para a oficina de massagem porque quer ser cuidado, quer receber os cuidados. Isso já está mais ou menos introjectado na população de que alguém precisa cuidar de mim. E quando a gente chama para fazer yoga, quando a gente chama para fazer qigong, as pessoas até vêm, mas acha trabalhoso fazer a postura, acha trabalhoso controlar a respiração, acha trabalhoso mentalizar, e isso tem um pano de fundo, que é essa tutelagem da saúde que a gente vem deseducando as pessoas ao longo dos anos. Então, essas medicinas tradicionais, essas práticas corporais, quando a gente ensina isso, por exemplo, na nossa pós-graduação, lá na Escola Baiana de Medicina, a gente tem uma pós-graduação em práticas corporais integrativas. A gente tenta desenvolver competências nas pessoas que estão lá fazendo o curso, de que elas não vão tutelar a saúde das pessoas, eles vão fazer processos de educação em saúde, fornecendo tecnologias, conhecimento, para que essas pessoas façam uma gestão de autocuidado autorreferido. Ou seja, é aquilo que ela aprende no diálogo com o profissional em saúde, no diálogo com a comunidade, que depois ela filtra e percebe que é boa para si. Aí vem o melhor autocuidado, diferente do autocuidado baseado no que o profissional de saúde disse, apenas, porque não gera engajamento, não gera autorresponsabilização, porque também não gerou uma boa percepção do que é sentir um conforto e bem-estar por estar cuidando de si. Isso é muito importante, essa transformação, né, de mentalidade. Porque, por exemplo, na minha família, a minha avó, meu avô, dos dois lados, né, fora de cogitação fazer uma caminhada, ninguém nunca nem fala nisso, né? É carro para cá, carro para lá, você vai na praça até de carro, né? E tem na Brasília, eu sou de Brasília, as pessoas são assim, o status é andar de carro. Olha que interessante nessa sua fala, Pro, a gente pensa no seguinte, quando a gente vai falar das políticas de promoção da saúde envolvendo as atividades físicas e práticas corporais, a gente pensa em algumas dimensões da atividade física. Então, essas dimensões são... Olá, bem-vindo, Diego. Bem, então, a gente tem a dimensão da locomoção, a gente tem a dimensão do trabalho, da atividade física no trabalho, nas atividades domésticas, e a gente tem aquela dimensão da atividade física no tempo de lazer, ou no tempo livre. Então, a gente precisa fazer uma gestão de incrementar esses níveis de atividade física, e aí eu vou fazer, digamos assim, uma aplicação prática do que são as recomendações para as práticas corporais e atividades físicas. Meditar é bom? É ótimo. Mas será que meditar sentado para uma pessoa sedentária ou com alto comportamento sedentário será também bom? A gente precisa fazer esse balanço entre o conhecimento biológico e o conhecimento que envolve a espiritualidade, envolve a integração das sensações, das emoções e do comportamento. Então, para aquela pessoa que chega hoje na atenção primária, com doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, é imprescindível que ela incremente os níveis de atividade física dela, atendendo às recomendações que já foram evidenciados os seus benefícios. 150 minutos de atividade moderada durante uma semana, ou 75 minutos de atividade vigorosa, ou um combo entre os dois. Você escolhe. Qual atividade você caminhar? Não. Pode ser caminhar, remar, pedalar, pode ser brincar, jogar, se divertir. Então, é fazer um gasto energético acima desse que a gente está fazendo aqui de estar sentado. Ok? Essa pessoa está precisando disso. Será que eu vou dizer a ela, olha, você vai cuidar da sua doença crônica não transmissível sentada meditando? Eu preciso pensar na combinação. Será que eu não posso fazer uma meditação em movimento? E aí eu instruo o Qigong.
Eu instruo trabalhos corporais dinâmicos, em que a pessoa mobilize o seu Ti numa perspectiva simbólica, energética, cultural, que ela se engaje na respiração, que ela centralize o modo dela de atenção, que isso vai repercutir em liberação de hormônios de relaxamento, que isso também tem impacto sobre, por exemplo, a pressão arterial, mas ela estará em movimento. Eu posso colocar essa mesma pessoa para fazer o Surya Namaskar, a saudação ao sol do yoga, que já foi testado mecanicamente em laboratório e se evidenciou que fazer a saudação ao sol de forma repetitiva, num determinado compasso, é equivalente a fazer uma caminhada, em termos de gasto energético. Então, eu tenho o aspecto biológico e eu tenho o aspecto psicológico e espiritual conectado. Eu não preciso excluir uma alternativa para simplesmente adotar a outra, entende, gente? Então, essa perspectiva da saúde integrativa, os profissionais de PICS precisam ter esse olhar também, que as pessoas que vão chegar à sua frente, elas não estão precisando de tutelagem, alguém que só diga a elas o que elas têm que fazer. Elas estão precisando de alguém que as acolha em suas adversidades para produzir saúde e ajude a construir caminhos. Muito bem, Diego, seja bem-vindo, Diego. Você é a pessoa que é a rede, né? Entre as políticas públicas, entre a organização ali do CAPS, né? Você é o centro nevrálgico, você é o network de Cabralha. Fale, Diego, fale um pouco aí da sua perspectiva e dos projetos. Nossa, professor, que aula excelente. A gente estava precisando há muito tempo dessa aula e foi por essa razão que a professora Manuela ela antecipou o mês de novembro, nosso Novembro Azul. Ele pretende trabalhar as práticas corporais. E aí a gente pegou logo você, né? Que é para poder trabalhar todo esse movimento, porque a gente aguarda, eu acho, eu tenho a sensação que nós que estamos no interior, nós aguardamos algumas coisas da capital, né? Tem que ser da capital, porque isso nos dá outra força, né? E eu percebi que a internet tem essa força, como a gente viu com o Dr. Marcos Freire, passando esse trabalho diretamente de Brasília, a professora Luísa Huber fazendo esse trabalho maravilhoso daí de Salvador, mas eu percebi que isso que você estava falando aí, essa questão do acolhimento, do cuidado, da personalização, é tão importante. E aí você traz uma coisa, na verdade, um conjunto de coisas que me levou de volta lá para o laboratório com o professor Isabel Belasco, porque quando você conhece as PICs dentro de um laboratório, realmente é diferente, né? A primeira vez que eu participei de uma vivência de constelação foi a constelação da professora Isabel. Eu fui um dos representantes da professora da constelação, era uma consteladora lá de São Paulo, que ela esteve aqui, e aí eu já tive aquele despertar para a constelação, eu pensei, não, eu vou estudar esse negócio. Já a Yoga foi uma psiquiatra que fez aqui em Cabralha, teve uma mestre de Reiki que fez aqui em Cabralha, e por aí afora. A gente teve a professora do Liangun, que foi a Marli também. Então, quando a gente tem essa experiência vivencial com alguém que já tem uma base, né? Eu fiquei morrendo de inveja. Eu vou querer conhecer seu trabalho em Salvador quando eu for aí, viu? Ô, Diego, muito obrigado pelas suas palavras, mas a gente observa seu trabalho maravilhoso lá na Rede Pix. Você realmente está de parabéns, você, sua equipe, as pessoas que abraçam a sua perspectiva de trabalho. É sempre muito assim revigorante ver as suas postagens no grupo de WhatsApp da Rede Pix. A gente diz, que bom, está acontecendo, dá um novo fôlego, né? Porque a gente está ali junto, mas às vezes está sobrecarregado com as demandas individuais, tentando carregar o mundo nas costas, e aí a gente vê que tem pessoas que estão aqui de mão dada, de braço dado, e a gente caminha junto e respira com as experiências do outro. É muito, muito, muito enriquecedor mesmo, viu? Muito obrigado pelas suas postagens, pelo seu trabalho. Aqui a gente também vai tentando, a gente vai na parte da especialização, né? Como a gente falou das práticas corporais integrativas, a gente vai tentando fazer ações voluntárias, abrindo projetos. Na Unifax, eu sou professor do curso de Educação Física, então a gente abriu um projeto
chamado Gestar em Paz, que é para atender gestantes e trabalhar o aspecto de gestão do estresse e da ansiedade no período gestacional e pós-parto, ensinando, passando tecnologias das práticas corporais integrativas para que elas desenvolvam um curso, né, gestacional e de pós-parto com menos, né, ansiedade, com menos insegurança, tendo ferramentas para o autocuidado. A gente ainda hoje estávamos conversando com os discentes, né, de vários cursos, que é importante, a gente abriu esse projeto de extensão para biomedicina, fisioterapia, medicina, nutrição, educação física, então tem discentes de vários cursos e fica muito, muito profícuo mesmo os encontros. Professor, então deixa eu pedir mais umas dicas para você, ó. Falando diretamente para os gestores da Bahia. Agora vamos gestar políticas de saúde. Qual é a dica para gestar em paz as políticas de saúde, né? Porque é uma questão conflituosa, hein? Uhum. Bom, o que é que eu penso, tá? Como um start? A gente percebe que gestores, normalmente, por indicação, eles precisam experimentar as PICs. Eles precisam, de alguma forma, ver aquilo e experimentar aquilo, para ter uma sensação. Isso é o início. Uma experimentação socioafetiva com aquelas PICs ou um conjunto de PICs. Um segundo ponto, que não necessariamente precisa ser um depois do outro, pode ser concomitante, eles precisam começar a estudar sobre as PICs. Mas se eles não têm tempo, o trabalhador em saúde pode fornecer esse conhecimento. Eu estava conversando com a professora Manuela agora, que a gente tem estudos mostrando os efeitos de algumas práticas integrativas e complementares para os cuidados, para alguns agravos em saúde. Então, a gente começa do pequeno. Talvez a gente não tenha que abraçar tudo de uma vez só, mas estabelecer um itinerário de inclusão, inserção, fomento, implementação de uma ou outra prática integrativa. Talvez não tudo de vez, porque a gente não tem também muitos profissionais no SUS com múltiplas capacitações. Então, o que é que a gente pode fomentar prioritariamente? Junto com isso, produzir conhecimento. Então, a gente pode trazer para o gestor em saúde que esse trabalho já tem uma evidência prévia e que, fortalecendo o serviço que ele é gestor, isso também vai trazer visibilidade e financiamento. É uma via de mão dupla. Assim como ele abre espaço para as PICs abrem espaço político para ele, há espaço de financiamento para ele e de crescimento e visibilidade que vão, na ponta, beneficiar a população. A gente pode fazer esse trabalho bem profissional, organizando as informações, cadastrando, registrando, apresentando, fazendo o que você faz muito bem, junto com outros profissionais que a gente vê lá no grupo da Rede Pix, o registro e a divulgação, os encontros, a apresentação de resultados, né? E esse resultado não é meramente biológico, é aquele resultado da população reconhecer que aquilo é bom. Isso já é um grande passo, porque quando a gente tem um envolvimento socioafetivo da população, aquela população passa a estar aberta para mudar os comportamentos de saúde. E essa abertura socioafetiva ela é uma porta de entrada para melhoramento comunitário, né? A gente já sabe disso. Então, a gente pode começar dialogando com o gestor nessas duas vias iniciais, existem subcategorias, mas uma é ele experimentar, e a outra é o profissional de saúde apresentar as evidências, um corpo de conhecimento que o convença a implementar algumas práticas, ou uma que seja inicial, mas muito bem implementada, para a gente observar as respostas da comunidade. Uma outra coisa, professor, que eu vi que você trouxe, que a gente discute muito aqui em Cabralha, que é a questão do currículo mínimo. A gente tenta trabalhar e a questão dos sistemas também. Então, a gente procurou ficar mais com a parte sistêmica mesmo, que era o que nós dávamos conta
Então, o que linka junto com a constelação e com a aurículo, junto com a terapia comunitária integrativa e sistêmica, que combina com a natureza e que a gente dá conta, foi o que a gente fez, a gente tentou organizar os nossos cursos aqui, que estão mais ligados ao matriciamento, mas agora já tem algumas questões já profissionalizantes por conta do pessoal do serviço social, né? Então, a gente trabalhando o nível básico, intermediário e avançado, que a gente ainda vai chegar lá. Nosso sonho é chegar lá. E aí eu lembro da professora de Reiki, a professora Maria Alba, falando, né? Gente, não dá para misturar sorvete com feijão. Que é essa excelência que você trouxe no seu discurso. Eu amei, professor. Eu estou muito grato. Eu que agradeço, Diego, a indicação, agradeço a professora Manuela pelo convite. Eu também estou muito grata pela presença de vocês aqui hoje. E se alguém aqui já ainda não lembrou de botar o like, bota o like, deixa o seu comentário. Grata por se inscreverem aqui no canal, porque assim fica mais fácil de vocês acompanharem as nossas entrevistas semanais, normalmente na quarta-feira, né? E fiquem atentos, porque a programação está ótima. Gente, um grande abraço. Valeu, grata. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas, e vamos seguir nessa jornada aí de produção de conhecimento, de atenção à comunidade, de acolhimento, e especialmente, que é o nosso caminhar principal, vamos nos reeducar para a vida, envolvendo essas múltiplas dimensões da saúde, de comportamento individual e coletivo, porque o nosso planeta está precisando e a nossa população planetária está precisando muito. Valeu. Apoiado. Até a próxima, gente.